Voltar agora, que essa coisa aqui tem a ver com a liderança, que tem a ver com a diferença na liderança na igreja e lá fora, quando a gente pergunta sobre a autoridade. Qual é a autoridade que um grupo de presbíteros tem? Será que tem autoridade? Será que tem? Vamos ver. Então, voltando àquela passagem, a gente já olhou para outro propósito. Mas agora a gente vai voltar e ver algumas coisas que ele fala a respeito de autoridade. Ou qual é a palavra que eu estou procurando? Exercício? Não, é o exercício da função. O exercício da função. Então, alguns aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda por participante da glória que há de ser revelado. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não é que já é proteger, alimentar, tudo isso, não é? Podemos falar mais sobre isso depois. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sórdida ganância. Isso tem a ver com em ganhar dinheiro. O propósito do presbítero, o motivo não deve ser para ele se enriquecer, né, com a função. Muitos presbíteros que eu conheço nem ganham nada. Eles têm trabalhos normais e exercem então na igreja a função de presbitério, de presbítero. Então nem por sorte, mas a de boa vontade, nem como dominadores. Talvez essa palavra aí é a palavra que eu estava procurando para ligar com autoridade. Não, quem faz as decisões aqui somos nós. Se você não gosta, aí é a porta. A porta fica logo aí. Porque nós somos os imperadores. Nós somos os presbíteros. E vocês têm que obedecer. Nós somos os pastores, vocês são as ovelhas. Vocês têm que obedecer. Não como dominadores, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aí também eu acho que nessa última frase ele está nos dando uma pista de como deve um presbitério liderar uma igreja, uma congregação, mostrando por seu bom exemplo o que deve fazer. Ok? Aqui, o exemplo de Jesus, o bom pastor, o supremo pastor. João 13, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Lembra essa palavra aí? Cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, era professor meu também, no seminário lá, e ele escreveu um livro. Eu gostaria até de traduzir esse livro algum dia para os irmãos aproveitar também, mas o título é O Deus da Toalha. Ele tirou dessa passagem: nosso Deus, Jesus Cristo, que é divino, ele cingiu-se com a toalha e lavou
os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Neste livro ele fala, em um capítulo aí, ele fala, aquela sala, eles estavam numa sala em cima para tomar a Páscoa, e ele fala, naquela sala tinha 12 senhores e um servo. Como é que nós devemos ser líder na igreja? Na mesma maneira que o maior líder de todos os tempos foi líder na igreja. Não dominando. Pedro, precisamos lavar os pés. Pega aquela toalha, pega aquela bacia, bota água naquela bacia, lava os pés de todo mundo, inclusive Judas, que vai me trair. Ele sabia todas as coisas, né? Ele tinha autoridade para fazer isso? Sim. Claro que sim. Ele é Deus. Ele é Deus, soberano. Mas ele exerceu a sua liderança naquela maneira? Não. Então quem somos nós para exercer na igreja dele liderança daquela natureza? Presbitério não é para mandar na igreja. Presbitério é para mostrar pelo exemplo. Vamos continuar a leitura aqui. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, então, se é assim, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar-se, não, os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. E ele fala de Judas, eu pulei para 13. Vós me chameis de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre, vos lavo os pés, também vós deveis fazer o quê? Lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. O exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Este tipo de liderança, gente, é tão radicalmente diferente do que o mundo, que eu entendo um pouco a reação do nosso irmão Alvo Pestana, querendo dizer, olha, vamos nem falar de liderança. Pelo amor de Deus, liderança vem aquela mente, aquelas coisas lá do mundo, não vem esta imagem de liderança. Eu prefiro tentar mudar o nosso sentido de liderança na igreja do que jogar a palavra fora. E aí, seguindo o exemplo humilde de serviço, como Jesus estava fazendo aqui. Este é o nosso modelo de liderança na igreja. E para o presbitério, não é para dominar o rebanho, não é para ficar mandando, dirigindo de trás com chicote. Voltando para aquela passagem de novo, em 1 Pedro 5, versículo 4 agora. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, falando de Jesus Cristo, obviamente, recebereis a imarcessível coroa da glória. Mas rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. A palavra é presbíteros. Talvez ele está falando da função na igreja, talvez ele está falando em geral. Eu não sei. Mas a palavra é presbíteros. O trouxe no trato de uns com os outros. E veja a palavra que ele usou. E sabe alguma coisa? Eu não acho que foi um acidente, não. Qual é a palavra que ele usou? Cingi-vos todos de humildade. Pedro
30 anos depois, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, mas eu posso imaginar quando ele está escrevendo aqui que ele lembra. Ele se levantou da mesa, que ele tirou a capa de cima, que ele pegou uma toalha e cingiu-se com aquela toalha e deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. E ele disse: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Todos nós devemos nos cingir com humildade. Quanto mais o presbitério, que é o nosso exemplo para seguir na igreja. Ninguém deve almejar ser presbítero, pastor, bispo, mesma coisa, que pensa que vai se enriquecer, aquela palavra difícil aí, podemos até falar mais sobre isso, sórdida ganância. Ninguém deve almejar ser presbítero se acha, se pensa que vai dominar, mandar no rebanho. Ninguém deve almejar ser presbítero, pastor, bispo, se acha que vai centralizar o poder ou autoridade nele ou naquele presbitério. Ser presbítero é servir o rebanho, não ser servido pelo rebanho. Ser presbítero é mostrar o caminho pelo exemplo humilde de serviço e não dirigir o rebanho, dominando o rebanho. É ser como pai de família. Bem, eu sei que alguns pais de famílias podem ser dominadores também. Não deve. Mas nós estamos falando tanto de pais de famílias. Então, pai de família tem autoridade. Sim, tem autoridade, mas como é que ele deve exercer essa autoridade? Eu acho também que é muito parecido com o que nós estamos falando aqui. Nós nem entramos ainda nas qualidades que um presbítero, desculpe, deve ter, mas se Deus quiser a gente vai ainda falar daquelas qualidades, qualificações, restrições, mas eu vou mostrar um ponto aqui, tirado daquela lista em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Que ele governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E versículo 5 explica porque ele tem que ser alguém que governe bem a sua casa. Por que ele tem que ser alguém que governe bem a sua casa? Por quê? Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará a igreja de Deus? A autoridade que um presbítero tem como pai de casa. Ganha essa autoridade sendo uma pessoa respeitosa. Os filhos respeitam ele. Eu vi um desenho, não foi animado, foi um desenho hoje, eu acho que estava online, não sei, mas tinha duas crianças e os pais, e um benção mãe, e outro benção pai, né? E a coisa estava perguntando, alguém, foi no Facebook, foi uma daquelas coisas no Facebook, e lá embaixo está, alguém lembra disso? Alguém lembra disso? Porque é mais raro hoje, né? Não acontece. Mas o respeito
O pai merece. Tem que ser uma pessoa que merece. E os filhos, então, vão respeitar. Se os filhos não respeitam ele, a igreja não vai respeitar ele. Eu acho que está dizendo isso. Entende? Então, ele não é qualificado. Autoridade também vem da palavra. Na verdade, de uma maneira de falar, eu acho que podemos dizer que todos nós temos autoridade quando se trata da palavra. Porém, o papel do presbitério, do bispo, é vigiar e se vê o perigo chegando. Então, ele tem que agir. E mais uma vez eu vou para as qualificações. Não para falar das qualificações em geral, mas especificamente uma coisa aqui que acontece em Tito capítulo 1, versículo 5, a partir do versículo 5. Ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irresponsável. Infelizmente, eu não vou falar. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de disolução nem insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Versículo 9, eu pulei 8. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder. Eu acho que podemos substituir aqui autoridade. De modo que tenha autoridade, tanto para exortar pelo reto ensino, mas como é que ele conseguiu essa autoridade, esse poder? Através da palavra, a palavra fiel, segundo a doutrina, segundo o ensinamento de Cristo. De modo que tenha autoridade e poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, quando a igreja é atacada, o presbitério tem a autoridade pela palavra, sabe de fazer o quê? Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Ele precisa ter essa autoridade que vem da palavra, para que quando a igreja está sendo atacada por falsas doutrinas, por mestres falsos, ele pode chegar e fazer calar a boca daquelas pessoas que estão perturbando o rebanho, aqueles lobos que estão querendo arrastar o rebanho para o erro. Então é outra maneira que ele tem autoridade. Não é muito diferente do que nós, porque na verdade todos nós podemos estudar e entender e até corrigir alguém que não está seguindo o que a palavra fala, ok? Só que aqui o papel dele é especialmente para fazer isso, né? Então ele deve ser uma pessoa que entende muito bem a palavra, para até poder fazer isso, porque se ele não conhece, ele não está muito apegado com a palavra fiel, então como é que ele vai fazer essa parte do trabalho dele? Então, autoridade do presbitério não é ser dominador, é pelo exemplo, mostrando como deve fazer. É como um pai, um bom pai, um pai que não é dominador, um bom pai de família que tem o respeito dos seus filhos, que ele deve ser uma pessoa que tem o respeito do rebanho, da igreja, da congregação, e que ele conhece bem a palavra para com autoridade corrigir aqueles que às vezes estão querendo danificar a igreja de Cristo. Eu fui mais do que 5 minutos, mas eu vou parar agora. Bom lugar para parar. Agradeço a sua presença. Se Deus quiser, a gente vai continuar amanhã. Ok? Presbitério.